Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, o programa aqui da TV Assembleia Ativa que trata sobre diversos assuntos: saúde, economia, educação, cultura, meio ambiente. Hoje vamos falar sobre de como você pode identificar um relacionamento abusivo. Muitas mulheres, até mesmo homens, podem passar por isso, conseguem identificar quando está uma relação abusiva. Então, para isso, a gente vai receber a psicóloga, a doutora Carla Albuquerque, para falar sobre o tema. Doutora, seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Oi, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema super importante. Achei muito bacana que é uma pauta aí que está em alta, né, para a gente conversar. Tem várias coisas acontecendo, principalmente na mídia, a respeito desse tema. Então, sempre bom olhar para isso. Exatamente, e também um pouco por conta da pandemia, né? A gente vai falar um pouquinho aí da relação da pandemia, aí infelizmente com o aumento de casos aí de violência, né? Principalmente física. Mas para a gente começar o bate-papo, doutora, acho legal a gente falar o que seria considerado então esse relacionamento abusivo. Tá? O relacionamento abusivo, ele pode partir para violência ou ele pode ficar só abusivo. A questão, a diferença é que assim, a violência ela já é mais visível para quem está de fora. A relação abusiva, às vezes, ela é muito difícil de ser identificada porque é uma coisa que é muito dentro. Então, o que que acontece? Numa relação abusiva, a autoconfiança, a autoestima de uma das pessoas acaba sendo reduzida por conta de controle, dominação, diminuir as conquistas dessa outra pessoa. Então, assim, são várias coisinhas muito pequenininhas. Eu vejo em alguns lugares falarem até que a relação abusiva é como se fosse uma teia, que aí quando você vê, você tá todo preso nessa teia, né? Porque são coisas sutis que vão tornando a relação cada vez mais abusiva. E a partir daí ela pode se tornar uma relação violenta. E doutora, a gente sabe que tem vários níveis, né? Como a senhora bem citou aí, a violência talvez seja o nível mais extremo, né? De violência física, ter esse contato físico com o parceiro ou com a parceira. Mas aí existe várias formas dessa relação abusiva se manifestar, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, questão financeira, psicológica, emotiva, são diversas formas, né, dessa relação se tornar abusiva. Sim, existem várias fases, né? Nenhuma relação abusiva nenhuma relação já começa abusiva, né? Então, dificilmente nos primeiros encontros já vai ter uma coisa de diminuir o parceiro, uma coisa de tentar dominar ali financeiramente, por isso que é bem sutil. Então, essa primeira fase, ela pode começar com críticas excessivas, então, olha, eu não sei se eu gosto desse jeito que você se veste, eu não gosto desse jeito que você fala. Pode começar com algumas coisas bem sutis. E assim, em geral, são críticas que para resolver você teria que mudar o que você é. Não é uma crítica do tipo, ah, isso aqui que você fez tá legal, mas essa partezinha não me agrada muito. É meio que mudar um todo. Então começa de uma forma muito sutil, pode partir para uma dominação financeira, principalmente a partir do momento que o casal, sei lá, decide morar junto, decide dividir algumas contas. Então começa uma coisa do tipo, ah, eu paguei isso aqui, que tal você fazer tal coisa? Então é um emaranhado assim muito muito sutil. Acho que sutil é a palavra quando a gente fala de relações abusivas, por em que começa mesmo. E aí parte para a questão de isolamento, de olha, eu não sei se aqueles seus amigos são muito legais, ah, eu acho que você está conversando muito com esse pessoal aí do seu curso, poxa, a sua família está falando algumas coisas, não sei se isso é bacana, será que você deveria visitar tanto assim a sua família? E aí a pessoa vai se isolando, bem devagarzinho. Esse isolamento não é uma coisa, eu quero que você pare de ver os seus amigos imediatamente. Também, nessa questão do isolamento, acontece um movimento de tornar o parceiro meio que dependente da relação.
Ah, então só comigo você se diverte, só comigo você consegue ir no cinema, só comigo você dá risada desse jeito. Então começa uma coisa de dominar e deixar a relação como a única coisa que importa na vida daquele casal. A partir disso, segue para os xingamentos, enfim, aí já começa a parte que caminha para a violência, que é meio que essa próxima fase, que é a fase que pode ocorrer uma violência física, pode ocorrer, enfim, agora você depende financeiramente de mim, então eu defino o que você pode fazer ou não. Só aqui, através da minha autorização, você pode ir em um lugar X, você pode falar com a pessoa Y. Em geral, nessa segunda fase, vai ficando mais visível para as pessoas que estão ao redor. Então, quem está ao redor começa a falar: olha, será que não tem alguma coisa estranha aí? Poxa, você está se isolando, você sumiu, tem alguma coisa acontecendo? E aí, pode ser que a pessoa que está nessa relação perceba nesse momento e decida sair dessa relação. E aí vem uma fase seguinte, que é o que a gente fala que é meio que a lua de mel. Então, não, eu prometo, eu vou mudar, vai ficar tudo bem, eu vou agir de forma diferente, eu não fiz por mal. E aí, nessa fase de lua de mel, as relações podem ser reatadas. E assim, de fato, as pessoas podem mudar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do perfil do abusador também. As pessoas podem ter essa possibilidade de mudar, né? O ser humano é muito dinâmico, mas é algo que tem que ser observado no longo prazo, né? Porque senão volta para aquela primeira fase do ciclo, que são aquela parte sutil, então vamos ficar só nós dois, a gente se isola, a gente não precisa ficar perto de ninguém, quem precisa de amigos se você está num relacionamento, e por aí vai. Eu acho bacana você explicar todo esse ciclo, né? E principalmente a fala que a senhora acabou de dizer, né? Eu vou destacar, que é quando a relação ela não começa abusiva, né? Ela começa aí com esses ataques sutis de tentar envolver o parceiro apenas com a relação, né? Então, é Uhum. importante para ficar atento, porque às vezes a pessoa que está nessa relação identifica como alguns defeitos, né? Questão de comportamento. Ah, eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. Se ele tá pedindo isso, é porque é pro meu bem. E aí eu queria que a senhora falasse como funciona essa identificação. A senhora falou que durante essa fase de isolamento, algumas pessoas, né, familiares, amigos próximos, podem chegar a perceber, né, principalmente quando também tem esse contato físico, agressão física, mas para a pessoa que está na relação, é muito difícil identificar que ela está numa relação abusiva sem outra pessoa dar esse toque para ela. Ela consegue identificar isso através das ações do parceiro ou ela precisa realmente aí desse toque, geralmente? Olha, esse toque é extremamente importante, que é o que a gente chama de repertório. Então, assim, ter repertório é ter vivido situações ou ter entrado em contato com outros casais e ter uma referência, sabe? Ter uma régua, falar aquilo ali, beleza, isso daqui tá meio estranho. Então, esse toque que a gente fala é isso, é essa possibilidade de ter um repertório e entender que você está numa situação que não está ali condizendo com a normalidade. Mas aí o que que acontece? A gente está em período de distanciamento social, as pessoas estão nas suas casas, é, não tem mais essa possibilidade de grandes encontros, então isso vai dificultando que pessoas de fora percebam. E aí a pessoa que não tem esse repertório pode ter uma grande dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, tem alguns pontos-chave que ajudam a entender se essa relação ela é abusiva ou não. Então, por exemplo, essa questão das críticas, críticas excessivas, assim, e crítica a tudo. Nada tá certo, nada tá bem feito. E quando tem uma coisa bem feita, esse parceiro ou parceira não conseguem parabenizar, comemorar com você. É uma coisa meio tipo, certo estou sempre eu. Se você tá fazendo alguma coisa certa, não é mais que obrigação. Então, coisas assim que, enfim,
críticas em excesso e você não tem muito como consertar aquilo, e quando você conserta e finalmente consegue, tá tudo errado. Então, assim, esse é um ponto de atenção. Não demonstrar nenhum tipo de admiração, e aí não é só pelas conquistas, não é só, por exemplo, eu fiz alguma coisa certa em casa, eu fiz o almoço direitinho, eu consertei não sei o quê, não é isso, é admiração pelas conquistas de vida mesmo, comemorar com você. Então, olha, você conseguiu tal coisa, parabéns. Aquela pessoa que vem com um discurso do tipo, isso aí não é nada demais, eu já fiz isso umas 2, 3 vezes, então assim, imagina, nada a ver. Então, não demonstrar admiração, não saber comemorar as vitórias da pessoa com ela, tem um quê de relação abusiva e talvez tenha algumas partezinhas de inveja nisso, e aí por isso que é tão difícil admirar esse parceiro. E aí, geralmente, a pessoa que está em uma relação abusiva e não sabe, ela sente muita culpa. E ela sente culpa, ela nem sabe pelo quê. Então, eu tô me sentindo culpado, tô pisando em ovos, eu preciso falar com muito cuidado com essa pessoa, porque senão isso pode gerar uma grande explosão. Então, assim, a pessoa sente culpa o tempo inteiro. Por quê? A pessoa que está no papel do abusador na relação abusiva, ela demonstra muito amor, então assim, só eu vou te amar desse jeito, ninguém nunca mais vai te amar assim. Olha o que eu estou fazendo para estar com você, eu estou abrindo mão de tantas coisas para estar com você, como se eu fosse um sacrifício. Então, assim, a pessoa que está no outro lado fica, poxa, eu me sinto culpada, eu me sinto mal de reclamar, eu me sinto mal de brigar, afinal, essa pessoa me ama tanto, tá fazendo tudo isso por mim. Então, é quase que um sequestro da subjetividade da pessoa. Ela não se coloca porque entende que o outro faz tudo isso por ela. Que mais? Tem a questão de exposição, de às vezes se você tá em um grupo, enfim, tá conversando com outras pessoas e o parceiro expõe muito a outra pessoa, então tipo, essa pessoa faz isso aqui errado, essa pessoa faz isso aqui, ela não é tudo isso, ele não é tão bacana assim. Então tem esse ponto da exposição, que também pode ser um sinal aí bem importante. Mas eu acho que considerando o momento de agora, de isolamento não, de distanciamento, né, que estamos dentro das nossas casas, o, o ponto principal, o grande indicador você se sente muito culpado para conversar com essa pessoa, você não consegue conversar nem sobre as questões do relacionamento, o que está acontecendo? Que culpa é essa? Então, esse é um critério muito importante. Outro critério que é Pensar bem em ovos. importante para Desculpa, acabei te interrompendo nessa questão aí de você não conseguir se expressar, né? Ter que ficar pisando em ovos para conversar com o próprio parceiro também é um sinal de alerta. E eu queria perguntar, doutora, referente aos ciúmes. A gente às vezes acredita que aquela demonstração de ciúmes é um ato de amor, né? Mas como que funciona isso? Realmente o ciúmes ele pode extrapolar e aí fazer parte também de um relacionamento abusivo, né? Uma das consequências. Olha, o ciúme, e é um tema tão romantizado, né? É uma coisa, ele tem ciúme de mim, ela tem ciúme de mim, isso significa que, nossa, me ama muito, tem muito medo de me perder, né? Por isso que o ciúme tá aí. O ciúme, ele é normal até o momento em que ele não atrapalha a vida de ninguém. Então, assim, poxa, eu tô com ciúme, caramba, mas eu não vou lá atrapalhar a vida do meu parceiro, falar, eu não quero mais que você fale com essa pessoa, eu quero que você se afaste daqui, pare de frequentar esse lugar, saia dessa rede social, bloqueie fulano de tal, exclua não sei quem. Aí já ultrapassa o nível do que é aceitável. Porque aí o ciúme se torna uma dominação e uma manipulação. Então, assim, eu defino com quem você pode andar ou não. Isso está errado. Isso não é correto. Agora, sentir o ciúme e falar, poxa, eu estou enciumada, o que está acontecendo? Pode até ser um disparador de um processo de autorreflexão, sabe? Nossa, mas por que eu tô com ciúme daquela pessoa?
o que que aquela pessoa gera em mim para eu ter ciúme, o que que a relação deles está causando em mim para eu ter ciúme. Ah, é porque eles conversam mais, eles dão mais risada juntos, sei lá. Que eu gostaria de dar mais risadas junto do meu parceiro, eu gostaria de conversar sobre esses temas com o meu parceiro, eu gostaria de jogar com o meu parceiro. Então, assim, tem algumas coisas que dá para tirar de bom desse ciúme. Agora, a partir do momento que você começa a bloquear a pessoa, a pedir, determinar com quem pode falar ou não, aí é um problema. É mais uma ferramenta para fazer com que o parceiro se isole mais, né? Se afaste das outras pessoas, que vai dificultar aí ele conseguir identificar esse relacionamento abusivo. E, doutora, você falou do perfil, né, dessa pessoa abusiva. Eu queria que você descrevesse um pouco mais se realmente existe um perfil da pessoa que vai ser abusiva, na verdade, né? A gente às vezes pensa nessa pessoa que sofre o abuso, mas geralmente aí tem um perfil de quem realmente faz o abuso contra as pessoas, né, dentro de um relacionamento. Uhum. O perfil, assim, é difícil eu virar e falar, ah, eu tenho uma lista aqui de 10 itens, que se a gente olhar esses 10 itens, é isso aqui que define a pessoa que é abusadora. Mas o que acontece é que, na maioria dos casos, aí, quando a gente não está falando de uma sociopatia, alguma coisa mais patológica, o abusador também está sofrendo. Ele também tem alguma questão dele mal resolvida, questões de autoestima, questões mal elaboradas na infância, vínculos mal estabelecidos, que levam ele a estar nesse lugar. Então, assim, tem um termo muito comum que às vezes eu vejo nas redes sociais, o pessoal comentando, que é assim, é o líriozinho do campo, o floquinho de neve. Todo mundo pode ser abusador. Todo mundo está na possibilidade de ser abusado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa definição de perfil. O que acontece é, provavelmente, é uma pessoa que está passando por uma situação no seu mundo interno que mexe com a sua autoestima, mexe com algumas coisas, mas aí também tem um outro ponto. Não dá para a gente ficar relevando por conta de, ah, então é um problema, não, então deixa quieto, a pessoa que está abusando está correta. Não é bem assim. Essa pessoa tem que estar disposta também a se olhar, tem que estar disposta também a, putz, de fato eu preciso de um tratamento, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda. Agora, isso eu estou comentando nos casos que não envolve uma patologia e uma pessoa que faz isso aí por traços de psicopatia mesmo. A maioria das pessoas tem esse histórico. E tem um ponto de nós estarmos em uma cultura, em uma sociedade que é naturalmente abusiva. Então a coisa começa desde criancinha, desde pequenininho. Então assim, a criança vem, poxa, eu tô triste, eu me machuquei, tá doendo. E aí a gente, né, nós como adultos, no intuito de consolar, não, imagina, não tá doendo não. Isso aí vai passar, né? Sabe, é uma coisa de negar os sentimentos, de não ensinar a criança a nomear os próprios sentimentos. E aí, isso, né, tem dois lados. Gera adultos mais suscetíveis a passarem por abusos sem perceber, porque, poxa, o abuso, né, a pessoa se sente refém, ela se sente triste, ela se sente presa naquilo. Só que se ela não aprendeu a nomear o que está acontecendo, é a questão do repertório. Fica muito difícil de entender que está numa situação de abuso. O abusador, por outro lado, eu vejo, por exemplo, tem uma mega romantização de, tem músicas que falam, novelas que falam, que tem que olhar o celular mesmo, tem que ter as senhas, tem que ter não sei o quê. Então tem uma construção social também que torna isso um pouco normal, e aí que está o adoecimento coletivo em relação a abusar, né? Então, essa questão do perfil do abusador tem que levar tudo isso em consideração. Sim. E, doutora, quais são aí o que pode ser feito para sair desse relacionamento abusivo, né? Esse relacionamento ele consegue ainda ser salvo ou o rompimento seria ideal? Isso pensando numa maneira geral, né?
mas acredito que é um caso específico, né, cada relacionamento, e aí, como a senhora falou, se a pessoa está disposta ou não a melhorar isso. Mas como que dar esse passo quando você percebeu que está numa relação abusiva, como conseguir modificar isso para uma relação mais saudável? Olha, inicialmente, para quem ouviu isso e pensou, putz, eu tô numa relação abusiva, o primeiro passo é dialogar com esse parceiro. Então, assim, pisar em ovos funciona por um tempo, mas não dá para passar uma vida pisando em ovos. Porque a vida proporciona problemas, desafios, e aí você vai pisar em ovos para resolver um problema grave, enfim. Uma hora ou outra essa conversa tem que acontecer. Então, assim, tenta conversar com seu parceiro, percebe como que ele reage em relação a isso. E aí, é claro, voltando um pouquinho, conversar com seu parceiro a partir do momento que você percebe que dá para conversar, que não vai acontecer uma violência, que não vai passar para coisas piores, né? Nesse sentido, que já tem violência envolvida, fica mais difícil de salvar uma relação assim. O ideal, de fato, é se afastar. Agora, enquanto tá naquela questão de ofensa, xingamentos, afastamento, tentar conversar com essa pessoa. Tipo, olha, você percebe que você faz esses comentários sobre os meus amigos e a minha família e que isso pode me fazer me afastar dessas pessoas? É essa a intenção? Ou você está fazendo uma crítica para eu prestar atenção em algumas coisas? O que que tem por trás disso? E prestar atenção nessas respostas, entender se tem uma manipulação acontecendo na resposta que vem. E assim, o principal, adquirir repertório. Converse com outras pessoas, busca terapia, busca apoio. Se não tem como buscar a terapia nesse momento, busca algum serviço de saúde. Conversa com as pessoas desse serviço de saúde, explica o que está acontecendo, fala quais são suas dúvidas, qual que é seu caso, qual que é a sua situação. Conversa com pessoas de confiança. Então, assim, sai dividindo com pessoas que você confia para entender o que está acontecendo ali. Se é de fato uma coisa abusiva, ou se de repente vocês estão se estranhando, tem algumas coisas que vocês não concordam, ou se de repente você quer tanto mudar o seu parceiro que na verdade quem está sendo abusivo é você. Então, assim, é sempre importante contar com um repertório de outras pessoas que têm outros casos, outras vivências. Isso ajuda bastante. E, doutora, quando que é preciso, aí não só esse diálogo, quando ele não funciona, né? Quando é preciso aí de uma ajuda psicológica, ou seja, uma terapia de casal, isso realmente funciona, por exemplo, terapia de casal, ou ter essa consulta individual do parceiro abusador? A terapia de casal, eu costumo falar que é a terapia mais pesada que pode acontecer, porque cada membro do casal leva a sua bagagem e é tudo exposto ali, é tudo jogado no ventilador, e a terapeuta de casal tenta localizar um meio termo, achar um meio do caminho. Então, uma pessoa vai ceder um pouquinho aqui, outra pessoa vai ceder um pouquinho ali, e juntas elas se encontram em um ponto. Mas para a terapia de casal funcionar, as duas pessoas têm que estar muito dispostas. E assim, é importante a psicoterapia individual também, porque você leva a sua bagagem para um relacionamento. E o relacionamento está ali acontecendo há algum tempo, mas você tem uma bagagem de vida, você tem um histórico lá atrás, que muitas vezes essa falta de repertório vem desse histórico. Ou quando esse repertório ele tá mal, os símbolos estão mal utilizados. Então, por exemplo, eu interpreto, quando eu estou muito cansada, eu aprendi que, na verdade, o nome disso é eu estou triste. Então, assim, às vezes a gente traduz errado alguns nomes por conta da nossa criação, da nossa bagagem. Isso só na terapia individual. Então, é importante ir fazer a sua terapia individual, conversar com as pessoas, conversar com amigos, conversar com uma rede de apoio. E a terapia de casal pode ajudar sim. E caso a terapia de casal não ajude a que o relacionamento reate, né, e volte ao normal, a terapia de casal também ajuda a ter um término saudável
e que não seja abusivo ou traumático para nenhuma das partes. Então, assim, a terapia de casal é uma solução bem bacana. Contar com a rede de apoio, contar com os amigos, familiares, pessoas que te querem bem, pessoas que estão bem intencionadas também é importante. E aí eu enfoco essa questão de pessoas que te querem bem, pessoas que são bem intencionadas, porque assim, a relação abusiva também pode acontecer de pai para filho, mãe para filho, amigos, relações de trabalho, e aí permeia todas as outras áreas, né? Que foi o que eu comentei, a gente está em uma sociedade, em um modo de viver que tende a ser um pouquinho mais abusivo, meio invasivo, da privacidade alheia e tudo mais. Então, assim, converse com pessoas que você confia, que é a sua rede de apoio, que você sabe que ninguém ali vai te manipular para fazer, na verdade, uma vontade da pessoa, né? E não o que você está buscando. É isso, buscar ajuda em lugares que te façam se sentir bem e confortável. Sim. E, doutora, quanto aí, por exemplo, às vezes um dos parceiros está relutante, né, em procurar essa ajuda psicológica ou aceitar, como ter esse tipo de conversa, né? E caso realmente tenha essa negativa, ainda dá para continuar tentando levar aí esse relacionamento, mas como ter essa conversa, esse diálogo para convencer o parceiro que isso poderia ser uma solução, que poderia melhorar o relacionamento? Essa é a pergunta de resposta frustrante, porque assim, ninguém convence ninguém a fazer terapia, nem a buscar ajuda. As pessoas têm que se perceber no ponto de buscar ajuda. Então, assim, caramba, a pessoa conversou comigo, expôs aí alguns traumas, tal, eu realmente preciso de ajuda, eu vou. E aí a terapia funciona. A gente fala que terapia forçada tem pouca funcionalidade, porque a pessoa precisa entender que tem uma questão acontecendo. Se a pessoa não entender isso, dificilmente ela vai ter uma evolução no processo terapêutico. Então, assim, a pessoa se negar a ir para terapia, o que significa? O que tem por trás disso? Ah, é um preconceito com psicoterapia? Não, psicoterapia é para quem tá louco, eu não tenho nenhum problema, não sei o que, não sei o que. Conversar a respeito, desmistificar isso da psicoterapia, que psicoterapia não é para quem tem alguma patologia. Psicoterapia é para quem está querendo resolver os problemas e não acha outras soluções e quer olhar no próprio histórico, o que aconteceu para chegar naquele ponto. Agora, se a pessoa não está disposta a buscar ajuda para que aquele relacionamento melhore, será que a pessoa está afim de estar naquele relacionamento mesmo? Será que ela realmente percebeu que tem alguma coisa errada? Porque aí pode ser uma coisa do tipo, tá bom, depois eu vejo isso. Vamos seguir aqui na relação. E aí não houve reflexão, não houve nenhum tipo de avanço no sentido de perceber que alguma coisa está errada e precisa ser resolvida. Então, assim, olhar para essa recusa do parceiro de ir para terapia, talvez seja olhar para essa recusa do parceiro em melhorar, em estar disposto e dedicado a resolver o relacionamento e a ter um relacionamento saudável. Então, aí já fica um pouco mais difícil de seguir com a relação. Sim. E doutora, eu acho que para finalizar, essa pessoa aí que estava na relação, tentou de tudo, mas viu que o rompimento é a melhor escolha, né? Isso ainda dói, né? Você ama aquela pessoa, você tá com ela, mas esse rompimento aí pode ser bem difícil. Como que lidar então com esse rompimento? Acho que a pergunta final aí é para tentar verificar, né? A pessoa já passou por tudo isso e ainda vai passar pela questão do sofrimento desse rompimento, né? Olha, é um dos processos mais dolorosos aí na questão de relacionamentos, porque é uma pessoa que está envolvida em sentimentos de culpa, porque o abusivo é muito legal, é muito bacana, ele, nossa, faz de tudo por mim, só de vez em quando que ele me afasta das pessoas, me xinga, etc. Então, assim, é uma relação que ela costuma ser muito mais ruim do que boa, mas quando ela é boa, ela é muito boa, porque a relação abusiva tem também esse caráter de que o
o abusador, ele vem com você é a melhor coisa que existe no mundo, com coisas muito exageradas, assim, você é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Então tem muita culpa. A pessoa se sente muito culpada. Como que eu vou sair de uma relação dessas? Eu nunca mais vou achar alguém assim. Então, assim, é muito difícil. É um processo muito dolorido. E vários casos as pessoas voltam para o início do ciclo e voltam, as coisas vão se repetindo até que elas sejam resolvidas, né? Mas precisa de muito fortalecimento interno. A pessoa que está sofrendo em uma relação abusiva, em geral, também fica com a autoestima destruída. E quando a nossa autoestima não tá boa, é muito difícil acreditar quando um amigo vira e fala: pelo amor de Deus, é lógico que você vai encontrar outra pessoa. E não, se você encontrar, é melhor viver sozinho do que viver assim. É muito difícil ouvir esse tipo de fala, internalizar esse tipo de fala quando a sua autoestima não tá bacana. Então, assim, para a pessoa que quer passar por esse processo de terminar a relação com alguém que provavelmente ela ama, com alguém que ela pensa, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa assim, ela precisa dessa rede de apoio. Ela precisa de familiares do lado dela, ela precisa de amigos do lado dela. Às vezes, vai ser muito difícil encontrar isso. Então, ela precisa buscar a psicoterapia, buscar autoconhecimento como um todo. Porque, assim, quando você se conhece, você sabe as coisas que você precisa melhorar, você sabe as coisas que você tem que são os seus pontos fortes, que são coisas ótimas. Você não engole, não aceita qualquer coisa. Então, assim, o autoconhecimento ajuda nessa questão de melhorar a autoestima, buscar uma psicoterapia, buscar apoio nos serviços de saúde. Eu percebo que toda a abordagem aí, enfim, do SUS, os postos de saúde, tem um acolhimento humanizado o suficiente para ajudar a perceber esses critérios. Então, assim, busca ajuda, porque não vai ser fácil terminar com alguém que você ama, com alguém que fez tanta coisa por você, com alguém que vai sugerir, isso é ingratidão, poxa, você vai me abandonar nessa altura, alguém que vai colocar vários jogos manipulativos ali na história. Então, assim, não é um processo fácil, exige estar muito inteiro. Então, não hesite em buscar ajuda também. Perfeito. Doutora, agradeço muito a sua participação na LESP Conecta de hoje, falando desse tema tão importante. Para quem nos assistiu aí, deve ter sido importante, né? Conseguir, às vezes, visualizar algo que não tem nesse momento, às vezes não tem uma rede de apoio, mas conseguir ver que vai ficar tudo bem, que dá para passar por isso, né? Então, doutora, mais uma vez agradeço a sua participação, falando desse tema tão importante, né? Os relacionamentos abusivos. Agradeço a todos vocês que acompanharam também o Alesp Conecta de hoje com a doutora Carla Albuquerque, psicóloga. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!